Era um dia comum de semana quando aconteceu algo que ainda me faz tremer só de pensar. Eu estava na estação de trem indo para o trabalho, como fazia todos os dias. A plataforma estava bem movimentada, com pessoas de todas as idades esperando o trem. A rotina me confortava, e eu não tinha motivo para imaginar o que estava prestes a acontecer. Eu estava de pé perto do letreiro da estação, observando o horário do próximo trem no meu telefone. Foi então que eu o vi. Ele era um homem alto, com um chapéu enfiado profundamente na cabeça, quase escondendo seu rosto. Ele vestia um sobretudo preto mesmo no calor do dia. Seus olhos estavam fixos em mim e eu me senti desconfortável. Comecei a questionar se era apenas paranoia, mas algo sobre a maneira como ele me olhava me fez sentir que não era o caso. Ele se aproximou lentamente, seus passos pesados ecoando no chão de concreto da plataforma. Eu tentei afastar meus pensamentos, focando no meu telefone, mas seus passos continuaram se aproximando. Eu pude ouvir sua respiração, um som rouco e perturbador. Finalmente ele parou ao meu lado e eu não pude evitar olhar para ele. "Você tem um belo cabelo", ele disse em um sussurro inquietante. Seu hálito cheirava a álcool e seu olhar me penetrava como uma faca. Eu sabia que tinha que sair dali, mas o trem estava demorando. Ele continuou falando, fazendo comentários perturbadores sobre minha aparência. Meu coração batia rápido e eu sabia que precisava de ajuda. Finalmente, o trem chegou e eu entrei nele, mas ele também subiu. Eu sentei em um assento vazio e comecei a escrever uma mensagem para um amigo, informando-o sobre a situação. O homem estranho se sentou a alguns lugares de distância, mas sua presença era opressora. Ele continuou sussurrando coisas inapropriadas e olhando diretamente para mim. Eu estava aterrorizada. Durante a viagem, ele se aproximou mais de mim, até que estava quase ao meu lado. Eu estava encurralada, sem lugar para ir. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava outra mensagem para meu amigo, pedindo ajuda. Quando o trem finalmente chegou à minha estação, eu saí correndo com o homem estranho atrás de mim. Eu sabia que não podia levá-lo para minha casa, então fui direto para a delegacia de polícia, onde finalmente encontrei segurança. A polícia prendeu o homem estranho e eu nunca soube ao certo o que ele queria. Aquela experiência me deixou traumatizada, mas também mais vigilante. Nunca subestimei os instintos e sempre mantive meu telefone à mão, pronto para pedir ajuda se necessário. Lembro-me da sensação de alívio ao ver o homem sendo levado pelos policiais. Nunca saberei o que ele tinha em mente naquele dia, mas estou grata por estar segura. Minha história serve como um lembrete de que o perigo pode estar em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais familiares. Tudo começou quando peguei o trem noturno naquela estação antiga, perto da minha cidadezinha. Eu costumo usar o trem para voltar para casa depois do trabalho, mas aquela noite foi diferente de qualquer outra. Bem, eu estava esperando no plataforma, completamente sozinha, só eu e o som do vento uivando. A estação estava deserta, como sempre, mas algo estava fora do lugar. Uma sensação estranha percorria minha espinha, como se eu estivesse sendo observada. Tentei ignorar isso, pensando que era apenas minha imaginação. O trem finalmente chegou e eu subi a bordo. Havia apenas alguns passageiros e todos pareciam tão apressados quanto eu. Eu escolhi um assento vago perto da janela e me acomodei, olhando pela janela para a plataforma deserta. A jornada começou como qualquer outra, com o trem balançando suavemente nos trilhos. Mas à medida que avançávamos pela escuridão da noite, comecei a notar coisas estranhas. O céu estava nublado, mas de vez em quando um raio de lua iluminava a paisagem. Foi quando eu vi. Na plataforma da estação, havia uma figura escura parada imóvel. Eu mal conseguia ver o rosto, mas seus olhos pareciam brilhar, mesmo na escuridão. Meu coração acelerou e eu me forcei a olhar para longe. Isso não podia ser real. Mas toda vez que a luz da lua iluminava a plataforma, a figura estava lá, um passo mais próxima do trem. Eu estava petrificada. Não sabia o que fazer. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, que talvez fosse um mendigo que precisava de ajuda. Mas então, vi algo que me fez congelar ainda mais. A figura estava agora a apenas alguns metros do trem, e eu podia ver claramente que não era um mendigo. Era uma mulher,
mas suas roupas eram antigas, como das fotos antigas que vi nos livros de história. Ela tinha um vestido branco, mas estava rasgado e manchado de sujeira. Seu rosto estava pálido, e ela me olhava com olhos vazios e tristes. Aterrorizada, eu me levantei e me afastei da janela, indo em direção ao condutor do trem. Quando cheguei à porta da cabine, ele estava conversando com outro passageiro, aparentemente ignorando a figura sinistra na plataforma. Eu gritei para ele, pedindo para ele olhar pela janela, mas ele apenas me olhou com desdém e disse que eu estava imaginando coisas. Eu estava sozinha nisso. Ninguém mais parecia ver a mulher na plataforma, mas ela continuava se aproximando. Eu voltei para o meu assento, com as lágrimas nos olhos e o coração batendo tão alto que achei que todos podiam ouvi-lo. Finalmente, chegamos à minha parada. Quando as portas se abriram, eu corri para fora do trem, sem olhar para trás. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha que sair dali. Nunca mais peguei o trem noturno naquela estação. Nunca mais vi aquela mulher. Eu sei que pode parecer loucura, e eu mesma não consigo entender o que aconteceu. Mas uma coisa é certa. Aquela noite na estação de trem foi a mais assustadora da minha vida. Eu estava na estação de trem, como faço todo dia para voltar do trabalho. Era um lugar movimentado, com gente correndo para pegar os trens e outros só esperando. Eu sempre escolhia o mesmo banco, perto de uma lâmpada que nunca funcionava direito. Eu sabia que as luzes naquela estação eram meio falhas, mas isso nunca me incomodou. Afinal, eu estava ali apenas para esperar o trem e voltar para casa. Naquele dia, algo diferente aconteceu. Eu estava olhando para o relógio, esperando o meu trem chegar, quando notei um homem estranho do outro lado da plataforma. Ele estava de pé, com um casaco escuro e um chapéu abaixado, como se não quisesse ser reconhecido. Parecia meio fora de lugar, porque todos na estação estavam apressados, e ele estava parado como uma estátua. Eu pensei que fosse só alguém esperando também, então voltei a olhar para o meu relógio. Mas alguma coisa nele me deixou desconfortável. Era como se ele estivesse me observando, mesmo com o rosto escondido pelo chapéu. Fiquei tentando disfarçar, olhando de canto de olho para ele. O tempo passou, e o trem finalmente chegou. Eu me levantei e fui em direção à porta, mas o homem de chapéu também se moveu na mesma direção. Eu pensei que fosse apenas uma coincidência, mas aquilo me deixou ainda mais nervoso. Eu entrei no trem e fui procurar um lugar vazio. Sentado na janela, continuei olhando pela janela, tentando ver se o homem ia entrar no mesmo trem. E ele entrou. Ele entrou no mesmo vagão que eu, mas não se sentou perto de mim, o que me deixou aliviado. O trem começou a se mover, e a sensação de alívio durou pouco. A cada parada, o homem de chapéu se movia para um banco mais perto de mim. Eu sabia que isso não podia ser coincidência. Ele estava se aproximando de mim de propósito, mas por quê? O trem estava cada vez mais vazio à medida que chegávamos a estações menores. Agora só havia eu e ele no vagão. Eu estava começando a entrar em pânico. O que ele queria comigo? Eu estava longe de casa, longe de qualquer ajuda. Finalmente, o homem de chapéu estava sentado no banco à minha frente. Ele levantou a cabeça, e eu pude ver seus olhos escuros olhando diretamente para mim. Eles pareciam vazios, sem emoção. Fiquei sem fala, sem saber o que fazer. O que aconteceu a seguir foi a coisa mais assustadora da minha vida. O homem começou a sussurrar algo em um idioma que eu não reconheci. Era rouco e estranho. Ele ficou repetindo as mesmas palavras, e eu podia sentir um arrepio na espinha. Eu estava paralisado de medo. Então o trem parou em uma estação deserta. As portas se abriram, e o homem de chapéu se levantou. Ele me encarou por mais alguns segundos, e em seguida saiu do trem. Eu assisti ele desaparecer na escuridão da estação, e o trem continuou sua jornada. Eu nunca mais o vi desde então, e nunca contei essa história a ninguém. Mas toda vez que eu passo pela estação de trem, eu me lembro daqueles olhos vazios e daquele idioma estranho sussurrado. Eu nunca soube o que ele queria, e isso me deixa arrepiado até hoje. Era um dia chuvoso na estação de trem. Tinha acabado de terminar meu trabalho e estava esperando o trem de sempre para voltar para casa. O lugar estava quase deserto por causa do tempo ruim,
As gotas de chuva batiam no telhado da estação, criando um som constante e quase hipnotizante. Bom, eu estava lá, olhando para as luzes da estação piscando quando notei algo estranho. Uma pessoa estava na plataforma oposta, a uns 30 metros de mim. Era uma mulher, mais ou menos da minha idade, mas algo estava errado. Ela estava imóvel, encarando o chão, segurando um guarda-chuva preto como se fosse um escudo. Eu não prestei muita atenção no começo. Pensei que talvez ela estivesse perdida em seus pensamentos ou algo assim. Mas, depois de alguns minutos, percebi que ninguém mais estava lá. Era só ela e eu. Estranho, não? Eu estava começando a me sentir desconfortável. Então, o trem finalmente chegou. A porta se abriu e eu entrei. Eu olhei para trás e ela ainda estava lá, ainda imóvel, olhando para o chão. Eu pensei que era bizarro, mas, sabe, talvez ela estivesse esperando por outra pessoa. E bem, eu não sou o tipo de pessoa que vai se intrometer nos assuntos dos outros. O trem partiu e eu estava pensando nela, porque não consegui evitar. Quando olhei pela janela, não consegui acreditar no que vi. Ela estava na plataforma oposta novamente. Como isso era possível? Eu estava no trem que a levou embora e não havia outra maneira de chegar à plataforma oposta tão rapidamente. Aquilo me deixou perplexo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, então esperei até o próximo trem. Quando a porta se abriu, desci na plataforma e fui até onde ela estava. Mas quando cheguei lá, ela não estava mais. Eu estava totalmente sozinho na estação. Eu nunca a vi de novo desde aquele dia. E ainda não tenho ideia do que aconteceu. Fiquei arrepiado e continuei pensando nisso por semanas. Não sei se ela era real, um fantasma ou algo mais assustador. Mas o que eu sei é que foi a experiência mais estranha e aterrorizante da minha vida. A história começa em uma típica tarde de sexta-feira. Eu estava indo para casa depois de um longo dia de trabalho. A estação de trem estava relativamente vazia, com poucas pessoas esperando nas plataformas. O céu estava ficando escuro e um vento frio estava soprando, criando uma atmosfera meio sinistra. Então, a coisa mais estranha aconteceu. Eu notei um homem, vestido de forma muito comum, usando um sobretudo surrado e um chapéu velho, parado no final da plataforma. Ele estava de costas para mim, olhando para os trilhos. O que me chamou a atenção foi que ele parecia completamente imóvel, como uma estátua. Pensei que fosse um manequim ou algo assim no início, mas algo parecia fora do lugar. Fiquei olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Ele continuou olhando para os trilhos, sem se mexer, como se estivesse em transe. Eu me senti estranhamente inquieto, mas continuei observando, curioso e assustado ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, o trem finalmente se aproximou da estação e as portas se abriram para que os passageiros embarcassem. O homem, no entanto, não se moveu. Ele permaneceu imóvel, mesmo quando as pessoas ao redor começaram a entrar no trem. Aquilo estava me deixando desconfortável e eu não era o único. Alguns outros passageiros começaram a olhar para ele também, sussurrando entre si. O condutor do trem anunciou que as portas estavam prestes a fechar e ainda assim, o homem não se moveu. Fiquei preocupado com o que aconteceria se ele fosse pego entre as portas quando elas se fechassem. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. O homem, sem aviso prévio, deu um passo à frente e caiu nos trilhos justo quando as portas estavam se fechando. Todos na plataforma entraram em pânico, gritando e correndo para a borda da plataforma. Fiquei paralisado de choque. O condutor do trem percebeu a situação e parou o trem imediatamente. A equipe da estação de trem correu para os trilhos para verificar o estado do homem. Felizmente, ele sobreviveu à queda e estava apenas um pouco machucado. Ainda estou perplexo com o que aconteceu naquela tarde. Nunca consegui descobrir por que aquele homem estava tão obcecado com os trilhos do trem e por que ele escolheu aquele momento para dar aquele passo arriscado. Foi uma experiência verdadeiramente assustadora e chocante.